Pessoal, então estamos aqui nesse terceiro momento aí, dando continuidade aos crimes ambientais em espécie. Então qual que é a minha proposta aqui? Nós vamos pegar a nossa apostila, ver quais são os crimes ambientais, certo? E dentre aqueles crimes ambientais, quais são os que têm maior incidência nos concursos públicos, para que, pelo menos, numa revisão para essa prova, você possa ir, é o mínimo dos crimes em espécie que você precisa ter. Na lei dos crimes ambientais, afora um outro tipo de crime em espécie, você precisa saber qual que é o tratamento dado na parte geral da lei, principalmente na transação penal ambiental que exige a prévia reparação do dano. Tranquilo? Então vamos ali, pessoal, ver os crimes contra a fauna. Matar, perseguir, caçar, sublinhe em caçar, pessoal. Apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, tem que ser fauna silvestre, entendeu? Por isso que tá aberta a caça ao javali aí, porque é nociva à saúde do pessoal e não é da fauna silvestre. Nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com obtida, tá? Também, pessoal, quem vende, expõe à venda, exporta, adquire, guarda, tem cativeiro, principalmente, pessoal, quem expõe à venda e quem exporta, tá? Por quê? Porque existe um tráfico internacional de animais da nossa fauna aqui muito grande. Ter em cativeiro ou em depósito, mas depois você vai trabalhar na delegacia do meio ambiente, você vai entrar numa casa e tem lá um papagaio sem a pulseirinha do IBAMA, tranquilo? Utiliza ou transporta ovos, larvas, espécimes da fauna silvestre, nativa em rota migratória, bem como produtos e objetos oriundos provenientes de criador não autorizado, certo? Então nós já vemos aqui que a criação não autorizada também vai incidir numa conduta criminosa. No caso de guarda doméstica de animal silvestre não considerada ameaça de extinção, pode o juiz, consideradas circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Pessoal, esse é aquele famoso caso aí que o indivíduo tem um animalzinho aí que acabou virando uma pessoa da família, né? O juiz vai analisar o caso concreto e, numa eventualidade, ele pode deixar de aplicar essa pena. São espécies da fauna silvestre, todo aquele pertencente às espécies nativas, migratórias ou qualquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham no todo ou em parte seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro. Pessoal, causas de aumento da pena desse delito específico. Eu acredito que vale a pena ser lido pelos senhores, certo? Principalmente aqui durante o período noturno. Período proibido de caça, nós vimos lá do defesa, aqui é um período proibido da caça. Vão ser equivalentes àquelas condições e saber que se existe aqui, certo? Que já tem as causas de previsão no tipo penal, não vai incidir aquela causa de aumento genérica, tranquilo? Isso é um trabalho um pouquinho mais braçal aí para vocês. Vamos lá no artigo 30, pessoal. Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios, répteis em bruto, sem autorização ou da autoridade ambiental competente, certo? Introduzir espécie animal no país sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade competente. Esse é um crime também que vale a pena ler com um pouquinho mais de cuidado. Artigo 32, pessoal. Esse daqui eu gostaria que vocês marcassem, certo? Prestem muita atenção, pessoal, porque há pouco aí foi noticiado uma rinha de cachorro, houve um clamor público, muita gente comentando. Aqui no estado do Paraná, a Delegacia do Meio Ambiente é
forte e atuante no sentido de maus tratos aos animais, certo? Então acredito que esse tipo penal aqui vale a pena saber, pelo menos marcar um X aí e dar uma olhadinha antes da prova, beleza? Vamos ler ele então com calma e tentar compreender o que ele fala. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animal silvestre, doméstico ou domesticado, nativos ou exóticos. Mesma pena quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos, certo? Então vamos trabalhar e vamos decorar esse artigo 32, pessoal, certo? A emissão de efluente ou carregamento de material, eu acredito que seja interessante vocês darem uma lida, nós não vamos trabalhar aqui. Artigo 34, pessoal. Tomem muito cuidado, é um artigo recorrente nas provas de concurso público, certo? Pescar em período no qual a pesca seja proibida. Então, pesca proibida. Período em que a pesca seja proibida, ou em lugares interditados por órgão competente, certo? Só para vocês terem noção de como a coisa pode acontecer, eu acredito que se ela aparecer na prova de vocês, precisa saber a letra fria da lei, certo? Texto legal. Mas a título de explicação, teve uma prova de um concurso público de nível jurídico, que apareceu aqui um indivíduo que foi preso e autuado por pesca ilegal num lago que tinha sido interditado por uma autoridade particular, certo? Essa discussão foi para lá no STJ e o que entendeu-se? Que ele não era órgão competente para fazer interdição. O que eu quero dizer com isso? Todas as elementares do crime você precisa ter consciência, certo? Principalmente o órgão competente, e saber que esse crime, esse tipo penal, já foi objeto de discussão no STJ. Isso faz com que ele se torne um bom candidato e aparecer na tua prova. Tranquilo? Seguindo aqui, pessoal. Então vamos lá. Pescar em período no qual a pesca seja proibida. Mesma pena, pessoal. Pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos. Lembre-se daquela régua que tem para você medir o peixe, pessoal. Tem tamanho mínimo, tamanho máximo, certo? Pesca quantidade superior à permitida ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos, certo? Pessoal, tenham em mente aí que você pescar com um método não permitido, vamos supor que uma determinada espécie está permitida a pesca, só que você vai lá e joga uma rede, cerca toda aquela baía, uma rede que não é permitida, você pode pescar de linha, por exemplo. E se vocês forem no Ministério da Pesca, emitirem uma carteira para vocês de pescador, que hoje eu acredito, não, ela não está mais suspensa, mas se vocês forem emitir uma carteira de pescador, vai trazer lá a quantidade de peixe que você pode pescar em águas abrigadas e em águas não abrigadas, tá? Então, se você pescar numa quantidade superior daquela permitida na tua carteira de pesca, você vai incidir nesse delito aqui, tá? Por que isso, pessoal? Que amanhã depois pode aparecer um flagrante para você lá na Delegacia do Meio Ambiente, certo? Muito bem. Transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes de coleta, apanha ou pesca proibida. Gente, isso aqui é muito claro, né? Você está com o peixe no carro, por exemplo, a polícia parte e fala, não fui eu que pesquei. Transportar já configura o crime, certo? Vamos lá. Artigo 35. Pesca mediante explosível ou substância que em contato com água produz um efeito semelhante. Substâncias tóxicas. Esse primeiro aqui, pessoal, é dirigido...
Ou outro produz efeito semelhante aqui, o famoso carbureto, né? Substâncias tóxicas ou outro meio proibido pela autoridade competente de 1 ano a 5 anos, certo? Pessoal, esse artigo 36 aqui precisa ser decorado, certo? Precisa ser decorado. Por quê, gente? Porque ele é um artigo de uma constitucionalidade duvidosa, que isso não interessa para vocês, mas a letra desse artigo aqui, a lei, o dispositivo dele, precisa ser decorado porque ele sempre cai em prova. Volta e meia aparece aqui o que é o ato tendente à pesca, ou se o ato tendente à pesca, que é a definição da pesca, certo? Pode ser proibido. Tranquilo? Veja, só a título de esclarecimento para vocês compreenderem por que é importância. Nós já conversamos sobre crime de perigo concreto, crime de perigo de abstrato, perigo de dano, crime de dano. Quando você começa a tratar esses momentos que a lei começa a interferir na esfera do cidadão, você vai ver, então, qual que é o momento ideal da tutela penal, certo? Quando que o direito penal vai começar a agir? E ele tem um determinado momento certo, de acordo com o ordenamento constitucional. Tranquilo? Quando você começa a antecipar demais a tutela penal, você começa a criar aí um direito penal do inimigo, que também não diz nada para vocês, não é importante nesse momento, mas saibam que esses tipos penais aqui, quando eles ameaçam essa estrutura, eles acabam sendo interessantes para as provas. Por isso que eu estou marcando aqui e por isso que volta e meia eles aparecem nas provas de concurso público. Tranquilo? Então vamos lá. Considera-se pesca todo ato tendente, meu Deus do céu, ato tendente a retirar, a extrair, a coletar, a apanhar, a apreender ou capturar espécies de grupo de peixe, crustáceos, moluscos, vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas espécies ameaçadas de extinção, constante nas listas oficiais da fauna e da flora, certo? Pessoal, tem que saber que a pesca é considerada como um ato tendente. Tranquilo? Então vamos lá. O artigo 37 também tem que ser considerado, tem que ser decorado, pessoal. Não há crime. Não é crime. Exclusão de tipicidade, pessoal. O abate de animal, certo? Quando? Estado de necessidade para, ou seja, tem que ter essa finalidade, saciar a fome do agente ou da sua família. Tranquilo? Para proteger lavouras, pomares e rebanhos de ação predatória ou destruidora de animais, desde que é legal e expressamente autorizada pela autoridade competente. É aquilo que eu falei sobre o caso do javali no Brasil, pessoal. Tranquilo? Por ser nocivo ao animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. E esse artigo aqui de exclusão de tipicidade, pessoal, tem que ser decorado, certo? Que não tem crime se você abater o animal em estado de necessidade para saciar a fome do próprio caçador ou da família dele, para proteger lavoura, pomar e rebanho de ação predatória, desde que esteja expressamente autorizado pela autoridade competente, e animal nocivo, desde que caracterizado pelo órgão competente. Tranquilo? Esse artigo 37, então, vai ser decorado por vocês. Os crimes contra a flora, pessoal. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação ou utilizá-la com infringência de normas de proteção. Pessoal, derrubada de mata é comum a gente acompanhar, muito embora esse artigo aqui tenha pouca incidência nas provas de concurso público, mas aí
provas de procuradores, mas de concurso público que não seja específica da área do direito, é mais difícil aparecer. Vegetação primária ou secundária também mais difícil aparecer, vale a pena ser lido. O artigo 39, é bom que vocês saibam, cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente, tranquilo? No artigo 40, causar dano direto ou indireto às unidades de conservação e às áreas de que trata o artigo 27 do decreto 99.274. Também não vem ao caso aqui, pessoal. Acredito que uma leitura em casa só seja suficiente. Definição de unidade de conservação, tá? Aqui, ó, redução do crime culposo, redução da pena para o crime culposo da metade, certo? Definição de unidade de conservação, eu acredito que para vocês basta uma leitura. O artigo 41 é bom que vocês tenham em mente, porque existe a tipificação do incêndio lá no Código Penal, certo? Aqui o que é provocar incêndio em mata ou floresta, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Se for culposo, a pena de detenção de 6 meses a 1 ano, tranquilo? Artigo 42, precisa ser decorado, pessoal. Precisa ser decorado. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões, entendeu? Então aquela brincadeira, pessoal, da festa junina, que a gente sabe que é crime, está tipificado aqui. Isso daqui volta e meia também aparece nas provas de concurso público, que não são exclusivas da área do direito, tá? Então esse aqui do balão você precisa decorar, perfeito? Vamos seguindo aqui, pessoal. Então, soltar balões que possam provocar incêndio nas florestas e demais formas de vegetação, áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano, certo? Qual que é a detenção? 3 anos, de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Pode ser a pena de 1 a 3 anos, mais multa, tranquilo? Essa extração de floresta aqui, pessoal, vocês podem dar uma lida em casa, sozinhos. A fabricação do carvão, também vocês podem dar uma lida em casa, sozinhos, certo? Artigo 46, pessoal. Eu acredito que vale a pena ser lido com um pouquinho mais de cuidado. Receber ou adquirir para fins comerciais e industriais madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal sem exigir, a exibição da licença do vencedor, outorgada pela autoridade competente e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até o final do beneficiamento. Pessoal, por que eu digo que isso aqui tem que saber? Porque é comum a apreensão de madeira, principalmente madeira, sem o certificado de origem vegetal, certo? Quem compra tem o dever de exigir esse certificado, certo? E quem vende tem o dever de apresentar e de vender ela com o certificado da origem, certo? Vamos lá, pessoal. Impedir ou dificultar a regeneração natural de floresta, vocês podem ler em casa. O artigo 9, destruir, danificar, lesar ou maltratar por qualquer modo ou meio plantas de ornamentação de logrador público ou em propriedade privada alheia. Pessoal, esse artigo 49 aqui que fala de maus tratos a plantas de ornamentação, eu também acredito que possa eventualmente aparecer, sabe, pessoal? Porque se falar para uma pessoa desavisada que maltratar uma planta é crime, parece estranho, né? Modalidade culposa também tem, certo? Destruição de floresta nativa ou vegetação fixadora de duna, eu acredito que não seja, basta uma leitura em casa seja suficiente. Artigo 50A, pessoal. Esse daqui vocês precisam saber.
desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, em terra de domínio público ou devoluta, sem autorização do órgão competente, 2 a 4 anos de multa. Parágrafo 1º. Não é crime a conduta praticada quando necessária a subsistência imediata pessoal do agente ou de sua família, certo? Se a área explorada for superior a 1.000 hectares, a pena será aumentada de 1 ano por milhar de hectare, certo? Veja, pessoal, o artigo 51 precisa ser decorado. Comércio ilegal de motosserra, comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação sem licença ou registro da autoridade competente. Não vamos detalhar esse artigo aqui, pessoal, mas a letra da lei você precisa saber, tranquilo? Comércio ou utilização de motosserra, certo? Nesses crimes aí contra a fauna, tem as causas de aumento, tranquilo? Nós entramos então nos crimes de poluição e outros crimes ambientais. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou destruição significativa da flora. Reclusão de 1 a 4 anos. Eu acredito que isso aqui, se você ler em casa, já está suficiente, certo? Artigo 55, execução de pesquisa sem autorização, sem permissão, também uma breve leitura. A produção, processamento, embalo aí de produto, substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente em desacordo com as exigências estabelecidas em lei. Acredito que uma leitura simples em casa também seja o suficiente, certo? As causas de aumento de pena, certo? Da poluição. Artigo 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar em qualquer parte do território nacional estabelecimento, obra ou serviço potencialmente poluidor sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes. Pessoal, veja, a construção de estabelecimento e a realização de obra que poluam é comum e ela é possível. Quando o indivíduo protocola um pedido de licença, ele vai fazer um estudo de impacto ambiental, vai pedir uma licença prévia e vai apresentar aí quais são as medidas necessárias para que ele possa produzir. Se ele não tiver a licença e a licença de instalação, a licença de operação, ele vai cair nesse crime aqui, certo? Ou se ele contrariar, se ele extrapolar aquilo que a licença permite, certo? Disseminação de doenças de praga na agricultura, eu nunca vi cair, pode aparecer, né? Pessoal, seção 4, essa daqui é meio importante. Destruir, inutilizar ou deteriorar, bem especialmente protegido por lei, ato administrativo, decisão judicial. Em regra, aparece casas ou prédios tombados, arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegida em lei, ato administrativo ou decisão judicial. Então veja, são bens, pessoal, que eles podem estar protegidos, tanto por uma questão legal, um ato administrativo em regra, tombamento que aparece, ou uma decisão judicial, certo? Tem a modalidade culposa aqui. Veja, da mesma forma, alterar o aspecto e estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. Em regra, vai acontecer o quê? O indivíduo que tenta mudar a fachada aí de uma
construção tombada, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo, certo? Também uma leitura aqui, a promoção de construção em solo que não poderia ser edificado, também uma breve leitura, e eu chamo a atenção para vocês aqui, pessoal, com muita atenção, o artigo 65. Marquem também, eu acredito que seja bastante importante aí para uma prova, no nível da prova de vocês. Pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano. Qualquer monumento urbano, qualquer construção urbana, certo? Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Veja, pessoal, lembrem aqui o que eu vou falar para vocês. 3 meses a 1 ano e multa, tá? O que vai acontecer, pessoal? A pichação, então, primeiro, é crime, certo? Muito bem, ela é um crime. Crime de menor potencial ofensivo, tranquilo? Nós vamos ver depois lá na lei de usados especiais. Vai permitir a transação? Vai. Desde que o indivíduo repare o dano. Lembram disso? Então, prestem atenção, a soltura de balões e a pichação sempre aparecem em prova, pessoal. Tem que saber, tem que decorar. Vamos esmiuçar esse artiguinho aqui então, tranquilo? E lembre que ele é uma infração de menor potencial ofensivo e que a transação penal nos crimes ambientais exige a prévia reparação. Lembram disso? Então, se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada, em virtude do valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção e multa, certo? Parágrafo 2º. Não constitui crime a prática de grafite com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, sublinhe agora, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário, arrendatário ou do bem privado. Ou, se for bem público, autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional. Então veja, pessoal. A pichação é crime. A pichação é um crime de menor potencial ofensivo. Ela vai permitir a utilização dos instrumentos lá da lei dos usados especiais. Se ela ocorrer em patrimônio tombado, que tem um valor artístico e cultural, esteja assentada lá no livro do tombo. Vai ser uma causa de aumento de pena. Grafitagem, grafiteiro, ele pode grafitar? Pode, mas para isso ele tem que ter autorização do dono do bem, se o bem for privado, ou ele tem que ter autorização do órgão público e respeitar as normas do plano diretor daquele município, tranquilo? Então, basicamente isso. Então, saibam, pessoal, que pichar é crime, tá? E que tem a modalidade da grafitagem, perfeito? Porque volta e meia aparece, se o indivíduo que é grafiteiro, ele obrigatoriamente está cometendo um crime, e nem sempre, perfeito? Continuamos aqui, pessoal. Nos crimes contra a administração ambiental, pessoal, eu acredito que uma breve leitura dos senhores em casa já seja o suficiente. Por quê? Porque são crimes contra a administração, certo? E vocês têm no rol de vocês crimes contra a administração pública, certo? E entre os crimes contra a administração pública e os crimes contra a administração ambiental, existe um apreço maior do examinador aqui contra os crimes, pelos crimes contra a administração pública, certo? Então,
esse pedaço aqui vocês podem ler em casa, certo? Seria uma leitura aí necessária. Das infrações administrativas, pessoal, já não está mais no nosso edital. Eu coloquei aqui por uma questão de zelo, certo? Infração administrativa ambiental. Nós temos no nosso edital aqui os crimes ambientais, certo? Então, acredito que possa o candidato dar uma leitura, mas tem que focar aí nos crimes ambientais e na parte geral da lei. Tranquilo? Então, pessoal, nós terminamos aqui a cooperação internacional para a preservação do meio ambiente. Eu acho que não custa ser lida em casa também. Tranquilo? Mas nós não vamos trabalhar aqui no nosso curso, certo? Essas disposições finais aqui também não serão trabalhadas, até porque o nosso foco são os crimes ambientais e a parte geral, certo? Então, pessoal, nós vamos aqui terminando mais esse bloco, o terceiro bloco dos crimes ambientais aí, uma lei bastante extensa, tem bastante detalhe, mas ela acaba não sendo difícil, pessoal. Eu espero que vocês tenham feito a anotação na apostila de vocês aí, as anotações que a gente pediu aqui para marcar os artigos, para marcar no transcorrer desses 3 blocos, tá? Tenham em mente aí os crimes mais recorrentes nos concursos públicos e prestem atenção aí na sistemática da parte geral da Lei dos Crimes Ambientais. Tranquilo? Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos entrar aí na 10ª lei dos senhores, na lei dos juizados especiais, certo? E dando sequência ao nosso curso, então. Nós vamos fazer um breve intervalo agora. E no próximo bloco, então, nós começamos a lei dos juizados especiais. Tranquilo? Até depois.